Meus amados, em continuidade com o nosso culto, gostaria de convidar a igreja que abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13, versículo 23 até o versículo de número 29. Neemias 13, 23 até o 29. Vamos ler. Acompanhem comigo a leitura. Vocês podem acompanhar enquanto eu vou lendo. A palavra de Deus diz assim: Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e os espanquei, alguns deles, lhe arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas e os vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dai-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Louvado seja Deus, vamos orar. Pai amado, nós estamos diante da sua palavra e nós precisamos do seu Santo Espírito sobre nós para iluminar o nosso coração e a nossa mente e nos levar, ó Deus, a obedecer e a crer na sua santa palavra. Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia deste que vai expor a tua santa palavra e que o Senhor possa usá-lo conforme o teu agrado para louvor da sua glória. Abençoa o seu povo com a exposição da palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos caminhando para que, acredito eu, seja o último sermão de Neemias. Nós caminhamos por grande parte do livro de Neemias e durante alguns meses pudemos compreender quão importante esse livro é para nós. Desde lições sobre liderança até como que se busca um avivamento espiritual. Este livro é extremamente importante para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, e também importante para nós, como crentes do Senhor Jesus, individualmente. Mas quisera eu que o livro de Neemias tivesse acabado no capítulo 10. Porque o capítulo 10 conta a história do avivamento, aquela festa maravilhosa, o povo buscando ao Senhor, o povo orando ao Senhor, o povo se quebrantando ao Senhor, o povo ali aos pés do Senhor. Só que a Bíblia é um livro de Deus, e Deus não falta com a verdade. Porque aprove ao Senhor relatar a posteridade daqueles eventos que aconteceram no capítulo 10. E agora nós estamos aqui no capítulo 13 de Neemias,
que é pós aquele grande avivamento que teve no capítulo 10. Só para situar historicamente os irmãos, quando nós olhamos aqui no livro de Neemias, Neemias chega no ano 420 do reino, antes de Cristo, para empreender uma grande obra de reconstrução do muro de Jerusalém e posteriormente da identidade de Israel como nação política e espiritual. Neemias gasta 52 dias para reconstruir os muros, provendo então proteção para a cidade e possibilidade que a cidade possa ser reconstruída internamente. Mas o trabalho maior de Neemias não é reconstruir os muros. O trabalho maior de Neemias é reconstruir a nação politicamente e espiritualmente. E nesse trabalho ele gasta 11 anos e meio. Observem comigo no capítulo 13 de Neemias, no versículo 6, diz aqui: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de cerca de tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. O que Neemias está dizendo é que quando ele acaba o processo de restauração dos muros, restauração da cidade, houve aquele reavivamento, o povo novamente voltou para o caminho do Senhor. Esse processo levou 12 anos. E então ele volta para a cidadela de Suzã. Lembre-se que Neemias é um copeiro do rei cedido. E ele volta. Trabalhou durante 12 anos e ele então se ausenta de Jerusalém, e dizem os estudiosos, por 12 anos. E nesse período que Neemias não está em Jerusalém como liderança do povo, então as coisas novamente fogem do controle, saem do trilho, mostrando-nos uma verdade muito séria, que é necessário ter liderança. Uma liderança firme, forte, estabelecida, temente ao Senhor, conduz o povo de uma maneira vitoriosa, mas quando falta liderança, então o povo caminha para fora dos trilhos. E quando Neemias volta, 12 anos depois de ausência, e ele volta como autoridade estabelecida do Senhor, ele encontra um povo que havia descumprido ou quebrado toda a aliança que ele havia feito no capítulo 10. O compromisso de andar e obedecer ao Senhor, à lei do Senhor, o compromisso de guardar o sábado, o compromisso de manter o culto, o funcionamento do templo, o compromisso de dizimar e ofertar, o compromisso de não se casarem com mulheres e homens estrangeiros. Todos esses compromissos feitos no capítulo 10 foram quebrados sistematicamente. E é nesse período de 12 anos de ausência de Neemias que Deus levanta um profeta, o profeta Malaquias. Você vai ler Malaquias entendendo que é o mesmo período de Neemias, só que Neemias está ausente. Mas Neemias volta, mostrando que Deus nunca deixará o seu povo sem uma liderança. Nós podemos crer na providência do Senhor, no cuidado do Senhor, porque o Deus zela pelo seu povo. E quando Neemias volta, então ele encontra um quadro que precisa ser reparado rapidamente. E é nesse contexto, então, que nós vamos nos deparar com o capítulo 13. O capítulo 13 é um quadro de disciplina e restauração. Mas o assunto desta manhã que eu gostaria de destacar é um dos pontos que Neemias lutou para trazer o povo de volta. Porque se você perceber, Neemias combate o ecumenismo, Neemias combate a corrupção no templo, Neemias combate a falta de fidelidade do povo, Neemias combate a falta de observância do dia do Senhor, e por último, Neemias combate a prática daquele povo de se casar, de se aliançar com outros povos ali em Israel.
E dito isso, amados, eu queria dizer que o tema do meu sermão nesta manhã é os perigos do casamento misto. E é um tema que julgo eu muito necessário para a igreja. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que o casamento misto, e entenda misto, o casamento de alguém crente com alguém que não professa a fé no nosso Senhor Jesus, pode ser o homem crente e a mulher descrente, pode ser a mulher crente e o homem descrente. É casamento misto do mesmo jeito. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que o casamento misto não é um plano de Deus. Porque quando você observa lá em Gênesis capítulo 6, a decadência humana começa quando os filhos dos homens quando os filhos de Deus olham para as filhas dos homens, julgam elas bonitas demais e começam a se misturar. Entenda, filho de Deus, como aqueles que fazem parte da linhagem messiânica, e filhos dos homens como aqueles que não fazem parte da linhagem messiânica. Então, a humanidade se decaiu a ponto de que Deus tivesse que agir com juízo, e aí vem o dilúvio. Passado mais algum tempo, Deus, já com Abraão, levanta seu povo, Abraão, Isaac, Jacó. O povo de Deus é mantido no Egito, cativo, 450 anos. Deus levanta Moisés, opera grande libertação, 40 anos no deserto, e quando vai conquistar a terra de Canaã, já com Josué, Deus dá uma ordem: não façam aliança casando-se com os povos que estão à volta. Mas o povo não obedece. E aí eles fazem aliança, começam a se casar. E aí dá-se o período de juízes, quando o povo sistematicamente cai em pecado, aliançando-se com os outros povos. Vem o período da monarquia, Saul, Davi, Deus abençoa. Salomão, Deus abençoa. Mas Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E diz o texto da palavra de Deus, e diz o texto de Neemias, que Salomão, muito amado de Deus, muito amado do povo, mas, obstante a isso, não sucumbiu ao peso de estar num relacionamento misto. Porque diz o texto da palavra de Deus que as mulheres corromperam o coração de Salomão, mesmo que esse tivesse toda a sabedoria da parte de Deus. É também essa aliança com outros povos por meio de casamento que vai ser o motivo do reino do norte, da nação de Israel, se dividir em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, com Roboão, filho de Salomão. O reino do norte se aliançou de tal forma que foi pulverizado pela Assíria. 150 anos depois, o reino do sul foi dominado pela Babilônia, que pela providência de Deus não foi pulverizado. Mas o motivo pela qual o povo de Deus sempre caiu foi porque houve mistura. Eu quero mostrar então, eu mostrei que esse não é o plano de Deus para o seu povo. Não é o plano de Deus para a família do seu povo. E nós precisamos então observar os perigos do casamento misto, à luz das Escrituras. Eu quero então voltar para o texto e mostrar que, em primeiro lugar, o primeiro perigo do casamento misto é a base desigual. Observe no versículo 23, naqueles dias, judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Asdod, Moabe e Amon, mulheres de outros países, de outros povos, com outras culturas, com outra religião. Eu quero deixar bem claro, amados, que a proibição de Deus não é étnica, não tem cunho xenofóbico, não é nenhuma restrição por causa da geografia, mas é por causa da espiritualidade. Porque uma vez que esses costumes pagãos, idólatras, se estabelecessem no meio do povo de Israel,
então o povo de Israel seria levado à ruína por causa da idolatria. Deus nunca rejeitou o estrangeiro, muito pelo contrário, Ele ordena na sua lei que o estrangeiro seja cuidado com dignidade, porque eles foram estrangeiros no Egito. Lembrem-se de Ruth, a Moabita, que se tornou parte da linhagem messiânica. A avó faz parte da família de Davi, Davi que gera a Jesus. Mas Ruth tomou uma decisão. Ela disse para Noemi: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, mostrando que a restrição é espiritual. Então, amados, o primeiro perigo do casamento misto é que essa base é desigual, a espiritualidade é desigual, os costumes são desiguais, o parâmetro é desigual. Então, o primeiro conflito que haverá é: quem será o Deus dessa casa? Quem será adorado nessa casa? Talvez você possa argumentar: mas meu marido ou minha esposa é ateu, é ateia. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: o seu coração é uma fábrica de ídolos. Se você não adora ao único e verdadeiro Deus, você vai adorar alguma coisa no lugar do único e verdadeiro Deus. Seja lá o que for. O povo de Israel, numa determinada ocasião, elegeu um bezerro de ouro como o seu único e verdadeiro Senhor. Você pode eleger qualquer coisa como seu único e verdadeiro Senhor, se não adora o único e verdadeiro Deus das Escrituras. Quem será adorado? Quem será o Deus? Amados, para você definir quem é o Deus de uma pessoa, observe quais são as suas prioridades. Observe quais são as suas preferências. Observe o que é valorizado. Observe quais são os padrões adotados. Esse é o primeiro perigo. É a base. A base do homem é o que ele adora, porque o homem foi feito para adorar alguma coisa. Se você adora o dinheiro, tudo que você fizer na vida será para conquistar dinheiro. Se você adora lazer, diversão, tudo que você fizer na vida será para conquistar lazer e diversão, e por aí vai. Definido quem é que será adorado nessa casa, define-se também quais são os parâmetros de comportamento. Meus amados, e aí entra numa seara extremamente complicada. Porque você vai ter duas pessoas no mesmo casamento, na mesma aliança, com comportamentos desnivelados, parâmetros desnivelados. Meus queridos, não se engane, o crente no Senhor Jesus tem um parâmetro elevadíssimo. O crente no Senhor Jesus tem um parâmetro dos céus. O crente no Senhor Jesus tem um parâmetro celestial. Então, o crente no Senhor Jesus, se ele for homem, ele ama a sua esposa, ele cuida da sua esposa, ele provê para a sua esposa, ele é suporte para a sua esposa, ele respeita a sua esposa, como Cristo amou, respeitou, cuidou, supriu a igreja. É um parâmetro elevadíssimo. Se o crente no Senhor Jesus é uma mulher, então ela é submissa, ela é uma auxiliadora idônea, ela é alguém que está ali junto para o que deve ela é alguém que está ali inteiramente conectada com o seu marido, e ela vai lutar com todas as forças pelo seu casamento, baseado no parâmetro de Deus. E aí, queridos, quando você entra num casamento misto, você tem uma divergência de quem você adora. Você vai ter uma divergência de como você se comporta. E aí, você vai entrar casando-se com uma pessoa que não está no seu mesmo nível, você vai entrar em desvantagem. Porque você vai dar tudo de si, o seu padrão é elevadíssimo, a sua conduta é elevadíssima, mas você vai receber muito pouco, quase nada. Queridos,
Talvez, conversando com uma certa pessoa, ela disse assim, não, mas o namorado da minha filha só falta ser crente. Pois eu disse para ela, falta-lhe tudo. Porque a forma como ele vai amar a sua filha não é a forma que Jesus amou a sua igreja. A forma como ele vai cuidar de sua filha não é a forma como Jesus cuida da sua igreja. A forma como ele vai suprir, prover espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, não é a forma que Jesus supriu a sua igreja. É menos do que você merece. É menos do que você pode. Entrar num casamento misto é receber menos daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas, amados irmãos, eu quero, então, fazer algumas aplicações práticas, especialmente para aqueles que estão na busca, na espera de alguém aí para o casamento. Eu me refiro àqueles que estão solteiros, me refiro àqueles que estão casados, àqueles que estão solteiros, namorando, aqueles que ainda não contraíram o verdadeiro compromisso do casamento. Quero me referir a você, jovem, adolescente, que está aí na busca. Em primeiro lugar, não escolha alguém para casar baseado na beleza ou no padrão de vida que essa pessoa pode te proporcionar. Beleza, sinto muito, vai embora. Os anos vão se passando, a idade vai chegando, as rugas vão aparecendo, os pés de galinha vão surgindo, a barriga vai crescendo, e o padrão de beleza que um dia você idealizou vai embora. Mas o caráter não. Quero dizer para você, em primeiro lugar, dinheiro não é aquilo que deve fazer com que você escolha alguém para se casar. Pode acontecer uma crise no país, o dinheiro ir todo embora. Não é a coisa mais inédita. Quero dizer para você o seguinte também, que uma pessoa membro da igreja não quer dizer que ela seja verdadeiramente crente. Amados, nada me envergonha mais, como pastor, e eu lido com jovens e adolescentes há algum tempo, nada me envergonha mais do que um jovem chegar diante de mim e falar assim, eu já namorei com um crente, e foi pior do que se eu não tivesse namorado com um não crente. Isso me envergonha demais. Isso quebra o meu coração. Eu quero dizer, então, que a pessoa é crente na igreja, é membro da igreja, mas observe, tenha critérios. Veja a moralidade. Veja a firmeza no compromisso. É alguém que só quer um lance, só quer alguma coisa temporária, é alguém que só quer um negocinho assim, foge. Pode estar dentro da igreja, não tem problema, pode ser membro da igreja, pode ser filho de autoridade da igreja, pode ser filho de pastor. Não tem problema, pode olhar. Observe a moralidade. É alguém que tenta romper os limites da liberdade, é alguém que tenta e insiste em ultrapassar os limites da moralidade cristã, foge. Observe como que essa pessoa trata os seus familiares. Vai um dia na casa dela, vê como é que ela trata pai, como é que ela trata mãe. Filhos que obedecem pai e mãe são filhos que respeitam marido e mulher. Você quer saber se seu futuro marido é um cara que cuida bem da esposa? Observe como é que ele trata a mãe, observe como é que ele trata a irmã. Observe como é que ele trata a mulher. Critério. Você, homem, quer ver como é que a mulher ela age? Vá na casa dela e observe como é que ela trata a mãe, como é que ela trata pai. Se ela não respeita pai e mãe, que dirá você? Você está chegando agora, pai e mãe gerou e está caminhando aí uns 20 e tantos anos. Queridos, abra o olho no namoro. Namoro revela muita coisa, gente. Namoro revela muita coisa. Ah, pastor, mas eu não sabia. Sabia. O problema é que você fechou o olho. Você ficou tão cego pelo relacionamento, você ficou tão cego de amor, você ficou tão cego de paixão, e aí você fechou o olho. Só que o problema é o seguinte, quando chega no casamento não tem jeito de fechar o olho. O casamento é um potencializador. Um exemplo. Os que namoram aí,
Você tem algo aí que o seu namorado, sua namorada passa raiva em você? Pois eu quero te dizer, no casamento você vai passar 1000 vezes mais raiva. Tem algo no seu namoro que é bacana, que é 10? Pois eu quero te dizer que no seu casamento isso vai ser potencialidade. Você vai passar 1000 vezes mais felicidade. O casamento não é o lugar de você descobrir a pessoa. O casamento é o lugar de você potencializar aquilo que você faz de bom e minimizar aquilo que você faz de ruim. Os casados aí sabem. Tem coisa no marido, na mulher que a gente já largou mão. Fala, não, isso aqui não muda mais não, gente. Isso aqui a gente é só saber administrar os danos. Abra o olho no namoro. Em último lugar, relacionamentos abusivos precisam ser terminados para ontem. Para ontem. Relacionamento abusivo, ruim, seu namoro te traz tristeza, você mais chora do que dá risada, você mais pranteia do que faz planos, você mais se adoece do que rejubila de alegria. Termina, em nome de Jesus, agora. A gente vai celebrar. Tem términos de namoro que a gente precisa celebrar. A gente precisa soltar foguete. Acabou. Isso, graças a Deus. Livramento. Meus amados irmãos, tome cuidado, porque para não transformar o casamento em base evangelística. Casamento não converte ninguém. Quem converte é o nosso Senhor Jesus, se Ele tiver graça e misericórdia da vida do seu companheiro. Então, não embarque nessa ideia, mas eu vou orar para ele converter. Pois o perigo de você afundar é maior do que ele te converter. Cuidado. Mas há um segundo perigo do casamento misto, que é o perigo da tensão da criação dos filhos. Veja aí, versículo 24. Os seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Esse pessoal aqui tinham filhos, porque casamento é para ter filhos. E havia uma particularidade que Neemias percebeu: eles não falavam judaico. Eles falavam um dialeto diferente, eles não entendiam o judaico. Qual que é a implicação prática disso? Eles não entendiam, não liam a lei de Deus, eles não ouviam a lei de Deus, eles não ouviam os recados dos profetas ditos em hebraico, e eles não seguiriam e não cresceriam nos caminhos do Senhor, colocando em risco a continuidade do povo de Deus como povo de Deus. Meus amados, nós precisamos cuidar para que os nossos filhos sejam crentes. Porque quando nós entramos num casamento misto, os primeiros que sofrerão, claro, serão nós, e depois os nossos filhos sofrerão grandemente. Primeiro, porque não tem referencial. Um é crente, o outro é crente. Quem eu vou seguir? Quem eu vou imitar? Nenhum dos dois. O menino, a menina vai crescer pegando um pouquinho de cada um e vai fazer uma maçaroca, uma farofa e vai criar um referencial dele. E em segundo, nós precisamos entender que nós somos da família da aliança. Nós devemos proporcionar para que os nossos filhos cresçam num ambiente propício ao Evangelho, num ambiente que vive o Evangelho, num ambiente que lê o Evangelho, num ambiente que se vive o Evangelho. A conversão dos nossos filhos, nós estamos plenamente convictos de que o Senhor poderá salvá-los, mas é dever nosso usar de todos os métodos, de todos os meios, para proporcionar um ambiente para que os nossos filhos sejam inseridos na família da fé. Num casamento misto, isso não é possível. Não é possível. Meus amados, diante disso tudo isso, Neemias toma uma decisão radical. Veja aí no versículo 25. Contendi com eles, amaldiçoei, espanquei alguns deles, lhe arranquei os cabelos, conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas aos vossos filhos, não tomarei mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Observe o que Neemias fez. Você vê aí. Amaldiçoou, espancou, arrancou cabelo, conjurou por Deus. Imagina se o pastor faz um negócio desse.
Na segunda-feira o conselho se reúne e fala, pastor, ó, pega essas coisas e vai embora. Isso se ele não for preso. Mas nós devemos entender que a ação de Neemias aqui não é como pastor de Israel, mas é como magistrado civil de Israel. É como se ele agiu como polícia. Neemias ficou tão indignado com aquela situação, ele não se conformou com o pecado do seu povo, que ele toma uma decisão radical de cortar o mal pela raiz. E essa foi a razão pela qual Neemias toma essa atitude extrema. Nós devemos pegar o princípio por trás. O princípio é não se conformar com o pecado de ter esse casamento misto. De cortar o mal pela raiz. Nós precisamos tomar decisões radicais. Decisões que, embora possam nos trazer, num primeiro momento, solidão, a gente aguarda um pouco mais. Embora possa nos trazer tristeza, angústia, mas, poxa vida, eu perdi um partidão. Não perdeu não, meu amado. Embora nós estejamos tomados por aquela ansiedade, os anos vão passando, os nossos amigos vão se casando, os nossos amigos vão tendo filhos, e a gente vai falando assim, meu Deus do céu, estou ficando para titia, estou ficando para titio, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que acelerar o passo, eu vou baixar a régua, eu vou baixar o nível. Tome uma decisão radical de não fazer isso. Viva um casamento abençoador. Deus ama abençoar as famílias. Mas que as famílias possam viver em obediência exclusiva e radical à ordem do nosso Deus. Ainda que isso implique num período momentâneo de tristeza, de solidão, de angústia, mas Deus proverá. Nós precisamos crer nisso. Meus amados irmãos, eu tenho um amigo, durante muitos anos, esteve num relacionamento desnivelado. Ele, crente no Senhor Jesus, firme, atuante. Ela não era crente no Senhor Jesus, era uma ímpia, não cria no nosso Senhor Jesus, não vivia de acordo com os padrões do Evangelho. E durante muitos anos, eu disse anos, não foram meses, foram anos, eles tiveram esse relacionamento, até chegar o dia que esse rapaz, ele chegou nela e ele falou assim, não pode. Se não for para viver nivelado, com base na mesma fé, não dá para nós caminharmos juntos mais. Terminou um relacionamento de anos. Chorou, ficou triste, magoado, sofreu. Mas, meus amados, Deus proveu. Hoje ele é casado, hoje ele tem uma família linda, abençoada, uma esposa abençoada. Os dois estão no mesmo nível, creem no mesmo Deus, obedecem a mesma palavra e são abençoados por essa mesma palavra. Tome decisões radicais. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você, jovem, adolescente, não baixe os seus parâmetros. Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe. Deus te guarde.